Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade à nossa aula de hibridização, fazendo a segunda parte. Hoje nós vamos entender como que as ligações químicas se dão nos alcenos, né? Como que as duplas ligações se formam a partir de uma visão de orbitais atômicos hibridizados e vamos ver também as ligações nos alquinos, nos alcinos. Além disso, a gente vai ver um pouco sobre como os orbitais se comportam nas espécies reativas de carbono, como carbocátio, carbânio e carbono radicalar. Como que os orbitais atômicos se hibridizam no eteno? Como que esse processo acontece? Vamos lá, nós temos aqui a distribuição eletrônica do carbono no estado fundamental, né? Nós temos a mesma problemática que nós falamos na aula passada, elétrons desemparelhados, nós temos apenas dois. E nós vimos que ligações covalentes é o compartilhamento de elétrons desemparelhados com espinhos opostos. Então, para que eu tenha 4 elétrons desemparelhados, o primeiro processo que acontece é a promoção de um dos elétrons do orbital 2s para o orbital 2pz que está vazio. E aí nós vamos chegar a essa condição onde nós temos 4 elétrons desemparelhados, mas esses orbitais ainda são de energia diferente, ou seja, o orbital S é mais estável que o orbital P e, consequentemente, o orbital P tem uma energia mais elevada que a energia do orbital S. Dessa forma, para que haja o processo de hibridização para formar duplas ligações, ao invés do que nós vimos na aula passada, que os 4 orbitais 1s e 3p se combinam para formar 4 orbitais sp3, nas duplas ligações nós vamos formar orbitais do tipo sp2, que é a hibridização, a mistura de um orbital s e 2 orbitais do tipo p. E é daí que vem esse nome sp2, que está me designando que eu misturei um orbital s e 2 orbitais p. E aí eu vou levar a formação de 3 orbitais com hibridização sp2 e um quarto orbital que nós chamamos de orbital p puro, correto? Ele fica sem se hibridizar com a mesma energia lá dos orbitais p. Então, para formar uma dupla ligação, eu, diferentemente das ligações saturadas, né, dos alcanos, para formar uma dupla ligação, eu tenho que ter uma hibridização sp2, o que vai me gerar um orbital p puro sem estar hibridizado, que é esse aqui, que tem um papel muito importante para a formação da dupla ligação. Como que esses orbitais se organizam no espaço? Da seguinte forma, e essa forma é explicada também pelo modelo de repulsão dos elétrons na camada de valência. Nós vamos ter 3 orbitais formando um plano, os 3 orbitais sp2 formam um plano, ó, da mesma forma que nós estamos vendo aqui, e aqui é uma visão por cima, né, desse plano. Percebam que o modelo de repulsão dos elétrons na camada de valência vai colocar esses elétrons, né, das ligações que vão ser formadas num ângulo de 120 graus no plano que vai ser que nós temos, né? Então vai formar um triângulo, cada vértice do triângulo tem um orbital sp2 apontado para esse vértice e o orbital p, ele fica perpendicular ao plano, né? Ele fica entrando e saindo do plano formando um ângulo de 90 graus com esse plano, perfeito? É dessa forma que os orbitais hibridizados sp2 se organizam junto com o orbital p puro. Lembre-se, os orbitais sp3 eles se organizam de que forma? Formando ângulos de 109,5 graus apontando para os vértices de um tetraedro, porque essa é a repulsão mais estável entre os elétrons que estão presentes nesses orbitais e que vão formar as ligações químicas, correto? Como que nós temos a formação dos orbitais moleculares para a formação do eteno, por exemplo? Bom, a primeira coisa que nós temos que avaliar são as ligações sigmas. Nós temos sobreposição cabeça a cabeça, né, uma sobreposição frontal dos orbitais hibridizados com os orbitais S do hidrogênio, né, isso vai me levar à formação dessas ligações sigmas aqui, ó, carbono e hidrogênio, e a sobreposição cabeça a cabeça frontal dos orbitais sp2, um de cada carbono. E nós vamos formar a ligação sigma carbono-carbono. Lembrem, isso tudo está no plano, certo? Naquele plano que nós vimos anteriormente,
formando ali cada orbital apontando para o vértice de um triângulo com um ângulo de 120 graus, correto? É por essa razão que uma dupla ligação ela é planar, tá? Então ela está num plano, 3 orbitais sp2 apontando para o vértice de um triângulo com um ângulo de 120 graus entre cada vértice. Então por isso que uma dupla ligação é planar e o ângulo dela sempre vai ser 120 graus, correto? E como que a ligação π é formada? Lembra que nós vimos lá anteriormente, né? Sobreposição de orbital cabeça a cabeça, nós temos a formação de ligações do tipo sigma, correto? Sobreposição lateral de orbitais, e isso só é possível nos orbitais p. Sobreposição lateral de orbital, nós temos a formação das ligações do tipo π, que são as duplas ligações. Vejam, é exatamente essa sobreposição lateral que nós falamos anteriormente. Já no etino, já na tripla ligação, nós temos o mesmo processo acontecendo. Primeiro nós temos a promoção de um elétron do orbital 2s para o orbital 2pz, que estava vazio, e passamos a ter 4 elétrons desemparelhados, correto? E aí nós já temos a possibilidade, né, aquilo que é necessário para o carbono fazer 4 ligações, independente se sejam todas sigmas, todas π, ou 2 sigmas e 2 π, que é o caso do etino. Tá? Nós já temos a situação que a gente precisa. O processo de hibridização vai se dar para formar 2 orbitais hibridizados, agora do tipo sp. Por quê? Eu estou misturando um orbital s e um orbital p. Consequentemente, eu deixo 2 orbitais p puro sem ser hibridizados. Como que esses orbitais se dispõem no espaço? Da seguinte forma, nós temos, imagina uma linha, cada orbital sp apontando para um lado dessa linha e os orbitais p formando um plano nessa linha com um ângulo de 90 graus entre cada orbital. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, lá com atrás aqui nós temos 90 graus, aqui 90 graus também, e entre os orbitais sp que estão formando uma linha, nós temos um ângulo de 180 graus. E isso vai nos explicar por que uma ligação tripla ela sempre tem um ângulo de 180 graus. Tá? Porque os orbitais sp que vão formar as ligações sigmas por sobreposição cabeça a cabeça, eles estão no ângulo de 180 graus, um em relação ao outro, correto? Como que essa sobreposição se dá? Da mesma forma, muito semelhante que nós vimos anteriormente. Um orbital sp do carbono vai se sobrepor com o orbital s do hidrogênio, forma uma ligação sigma, correto? Aqui, desse lado, nós temos a mesma situação, e para formar a ligação carbono-carbono, 2 orbitais sp se sobrepõem de forma frontal, cabeça a cabeça. E aí nós temos a formação da ligação sigma. Como que é formado as 2 ligações π dessa tripla ligação? De forma muito semelhante que é formado a ligação π lá na dupla ligação. Esses orbitais, como nós vimos, se aproximam, se sobrepõem de forma lateral, tá? Porque eles estão, em ambos os carbonos, né? Eles estão, são 2 orbitais fazendo um plano de 90 graus entre esses orbitais, tá? Esses orbitais saem para os 2 lados do plano e eles se sobrepõem lateralmente. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, eles se sobrepõem lateralmente e nós representamos como sendo uma ligação π em cima, uma ligação π embaixo. Então é exatamente dessa forma que nós temos a formação da ligação tripla dos alcinos, correto? A hibridização se dá de forma sp, por isso que nós falamos que um carbono sp é o carbono de uma ligação tripla e ela vai ter sempre um ângulo de 180 graus. Um carbono sp2 é o carbono hibridizado de uma ligação dupla e ele vai ter sempre um ângulo de 120 graus. E um carbono sp3 é o carbono hibridizado para um alcano, né, para fazer 4 ligações sigmas, e ele vai ter sempre ângulos de ligação de 109,5 graus, certo? O que a força e o comprimento dessas ligações podem causar, né, a essas espécies? E aí vai entrar para nós a importância
do caráter S, da hibridização de um carbono. Então, se nós avaliarmos carbono sp3, sp2 e sp e avaliar a porcentagem de caráter S que cada um desses orbitais tem, nós vamos ver que o orbital sp3 ele tem 25% de caráter S. O orbital sp2 ele tem 33% de caráter S. E o orbital sp ele tem 50% de caráter S, correto? Ah, como sabe isso, professor? Ó, no sp3 eu estou misturando um S com 3P. É 25% de S e 75% de P. No sp2 eu estou misturando um S com 2Ps, 33% de S e 66% de P. No sp é um S e um P, 50% de cada um, correto? Como que isso afeta? Afeta da seguinte forma. O orbital S ele é uma esfera muito próxima ao núcleo, tá? Isso aí vocês devem lembrar. O orbital P ele é um lóbulo que tem uma tendência a ser um pouco mais alongado, então ele é bem, dá para a gente imaginar ele como um orbital S sendo estrangulado no meio, né, para formar o plano modal, e nós temos ele sendo alongado, sendo esticado. Pelo fato do orbital S ser muito próximo, muito colado ao núcleo, quanto maior o caráter S da hibridização de um carbono, ele vai ter uma eletronegatividade maior. Por quê? Porque o orbital S está mais próximo do núcleo. E o núcleo, se você se lembrar, ele é positivo. Você tem prótons lá no núcleo. Ele sendo positivo, se eu tenho um caráter S maior, eu tenho mais orbitais próximo do núcleo. Se o núcleo é positivo, o que ele faz com os elétrons da ligação? Ele tende a puxar, a atrair esses elétrons, porque a carga no núcleo é positiva. Então, a gente pode definir da seguinte forma: quanto maior o caráter S, mais eletronegativo é o carbono. Correto? Então, isso vai nos levar a dizer que um carbono sp é mais eletronegativo que um carbono sp2, que é mais eletronegativo que um carbono sp3. E que significa? Numa tripla ligação, os carbonos eles têm um caráter S maior, então a atração entre os elétrons da ligação e o núcleo é mais intensa do que no alcano e mais intensa do que no alceno. O que isso implica? Isso implica em duas coisas. Vai alterar a força da ligação e o comprimento da ligação. Percebam, se nós avaliarmos as ligações carbono-carbono, nós temos no alcano aproximadamente 377 kJ, a força da ligação, e 1,54 angstrom, o tamanho, o comprimento da ligação. No alceno, olha essa força praticamente quase dobra, correto? A força de ligação. E vejam que o comprimento da ligação diminui. Ele sai de 1,54 angstrom para 1,33 angstrom. Por que isso acontece? Porque na hibridização sp2 eu estou aumentando o caráter S. Consequentemente, está ficando mais próximo do núcleo, que é positivo. E a atração entre os elétrons da ligação e o núcleo fica mais forte. O núcleo atrai mais esses elétrons e faz com que a ligação fique mais estreita, fique mais curta, correto? E, consequentemente, mais forte também. Porque quanto mais curta uma ligação, mais forte ela é, mais difícil de romper essa ligação. Quanto mais longa uma ligação, mais fraca ela fica, correto? Olha que a gente tem mais um salto de força de ligação quando a gente avalia o alcino, tá? O carbono sp. E o comprimento de ligação sai de 1,33 para 1,20 angstrom. Por quê? Porque no carbono sp, o meu caráter S é 50%, é metade. Então, o núcleo vai tá muito mais exposto, os orbitais, os elétrons, vão estar muito mais próximos do núcleo. Consequentemente, a atração entre núcleo e os elétrons da ligação é mais pronunciada ainda, o que faz com que os dois núcleos se aproximem mais ainda
deixa a ligação menor, deixa a ligação mais curta e a sua força muito maior. A mesma coisa acontece nas ligações carbono-hidrogênio. O mesmo princípio. Além disso, à medida que a gente vai aumentando, né, a gente sai do alcano, vai para o alceno e para o alcino, eu vou aumentando o número de elétrons também. Né? Então, essas cargas, além de de ter um caráter mais positivo, mais eletronegativo, né, porque o núcleo está atraindo, está puxando esses elétrons, eu tenho mais elétrons, o que deixa a atração mais pronunciada, deixa ela mais eficiente ainda e vai deixar essas ligações mais curtas, correto? Então, o que deve ficar aqui para vocês, que é muito importante sobre o caráter S da hibridização dos orbitais atômicos, é essa a relação aqui, ó, de eletronegatividade, correto? Eletronegatividade, que o carbono sp é o mais eletronegativo da série, né? sp, sp2, sp3, porque ele tem um caráter S maior, isso quer dizer que o núcleo está mais exposto, o núcleo é positivo, e porque ele é positivo, ele está atraindo os elétrons para próximo dele. Para a gente finalizar, vamos entender um pouquinho sobre hibridização nas espécies reativas de carbono, né? As principais, que é o carbocátion, o carbânion e o radical. Para formar um carbocátion ou um carbânion, percebam esse termo aqui, caso vocês não conheçam ainda. Nós temos uma clivagem heterolítica, correto? Nós não vamos discutir como que essa clivagem acontece, tá? Ela pode acontecer de diferentes formas. Mas o que significa uma clivagem heterolítica? Eu estou clivando a ligação e vou formar duas espécies diferentes. É daí que vem o termo hétero, tá? Eu vou formar uma espécie deficiente em elétrons e uma espécie rica em elétrons. Eu vou formar um cátion e vou formar um ânion. Então, imagine aqui que você tenha esse brometo de metila, né, um bromometano, ele é aquecido e essa ligação carbono-bromo se rompe. E os dois elétrons saem da ligação com o bromo. O bromo leva os dois elétrons. Lembre-se, né? Uma carga negativa, ela sempre quer dizer dois elétrons. Se eu quiser representar um elétron só, vai ser um radical. É apenas um elétron, um radical livre, um elétron livre, tá? Um elétron desemparelhado. Uma carga negativa sempre está sinalizando para mim que tem dois elétrons ali. Então, essa ligação carbono-bromo se rompe heteroliticamente. Então, o bromo vai levar os dois elétrons com ele e eu vou levar a formação de uma espécie de carbono positiva deficiente de dois elétrons. O nome dessa espécie é carbocátion. Como que vai se rearranjar esses orbitais? Vejam, aqui nós temos um orbital sp3, que é tetraédrico, tá? Forma 4 ligações. Quando esses dois elétrons saem junto com o bromo, esses orbitais vão se reorganizar. Então, nós vamos deixar de ter uma hibridização sp3 e vamos passar a ter uma hibridização sp2. Como é que é a hibridização sp2? Eu formo aqui, ó, ângulos de 120 graus em um plano e deixo um orbital p puro, vazio, perpendicular a esse plano. Esse orbital aqui, ó, ele está vazio. É onde eu tenho a carga positiva. Então, esse orbital ele pode receber um par de elétrons para formar uma nova ligação. Isso a gente vai estudar em reações de substituição, reações de adição, etc. Nós vamos estudar isso lá na frente, vai ficar bem mais claro para nós. Mas quando nós formamos um carbocátion, ele passa a ter de uma hibridização sp3 para uma hibridização sp2, com os orbitais sp2 fazendo as ligações carbono e hidrogênio, nesse caso, por exemplo, e o orbital p vazio, perpendicular ao plano. Já quando, imagine que aquecimento aqui, nós temos uma base, a base tira um próton, e agora nós temos o caso contrário, o par de elétrons fica no carbono, correto? O par de elétrons se repousa no carbono e não sai junto com a espécie. O próton sai e deixa os dois elétrons no carbono. Nesse caso, nós não vamos ter, às vezes a gente confunde, a gente acha que funciona como carbocátion, mas não é. Por quê? Porque agora o orbital não vai ficar vazio, ele vai ficar cheio, vai ter dois elétrons lá naquele orbital. Consequentemente, lembra do modelo de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Esses elétrons vão se repelir até que fique uma energia
estável, né, satisfatória, uma energia ideal para que a molécula possa existir, para que não tenha um gasto muito energético para essa molécula. Isso acontece como? Na hibridização sp3 dentro de um tetraedro apontando para os vértices desse tetraedro. Então, a hibridização de um carbônio é sp3, tá? Então, nós temos as 3 ligações de hidrogênio para baixo ali, apontando para os vértices de um tetraedro e o par de elétron num orbital sp3 cheio, né? Cheio de um par de elétrons, que é a carga negativa. Por outro lado, nós temos também a clivagem homolítica. O que significa homolítica? É o oposto do heterolítico. Vai romper a ligação e vai formar 2 espécies iguais, 2 espécies de mesma natureza. Imagine que eu tenho um aquecimento agora desse metano e essa ligação carbono-hidrogênio ela vai clivar homoliticamente. O que vai acontecer? Vai sair um elétron para o hidrogênio e vai ficar um elétron no carbono. Então, sai um elétron para o hidrogênio, sai um elétron para o carbono, eu formo 2 espécies radicalar, 2 espécies de mesma natureza. Isso me remete a uma clivagem homolítica, correto? A gente deve se lembrar que um radical ele se assemelha a um carbocátion, tá? Um radical é uma espécie deficiente em elétrons, ela perde um elétron. Um radical é uma carga negativa que perdeu um elétron. Então a carga negativa sempre me remete a 2 elétrons e se ela perde um elétron ela fica um radical, correto? Então essa ligação cliva forma um radical e o radical, como por ser uma espécie deficiente em elétrons, aquele um elétron que tem no orbital não vai causar uma repulsão tão acentuada das outras ligações carbono-hidrogênio, esse radical ele vai se comportar num orbital P perpendicular a um plano que forma 120 graus entre cada ligação carbono-hidrogênio. Então, um radical é de hibridização sp2, forma um plano e perpendicular a esse plano nós temos o orbital P, onde o radical, aquele elétron, vai repousar para poder sofrer uma reação consequentemente, correto? Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu vou trazer bastantes exercícios sobre esse assunto para a gente nas listas. A gente discute esse assunto, tragam as dúvidas de vocês, me mandem e-mail, a gente conversa nas nossas aulas síncronas, para que esse assunto aqui, eu acho que da nossa introdução, seja um dos assuntos mais importantes, tá? A hibridização de orbitais atômicos, junto lá com a formação de orbitais moleculares. Isso aqui é importante que a gente fique bem familiarizado e esses conhecimentos bem fundamentados com a gente, porque isso aqui é uma base para a gente seguir os nossos estudos, não só na química orgânica, mas também em outras áreas da química, correto? Tenham um bom dia, nos vemos na nossa próxima aula e um forte abraço a todos.